Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do enorme apoio que o Cláudio Castro está tendo com essa operação. 9 governadores, todos da oposição, evidentemente, manifestaram apoio ao Cláudio Castro depois da operação. Ele, lógico, está sendo muito criticado pela esquerda, mas no final das contas é o que eu falo para vocês, isso é ótimo. O pessoal da esquerda, critiquem muito a operação, isso mesmo, chama o pessoal de nazista, fascista, taxista, motorista, chama de tudo quanto é nome que vocês quiserem. Isso vai ajudar, o Cláudio Castro vai ajudar a direita. E digo mais, parece que o Cláudio Castro está pensando agora em lançar o Cury, que é o secretário de segurança dele, que foi um cara que falou nessas manifestações, aí falou para a polícia e coisa e tal, para os jornalistas, né, sobre defendendo essa operação, e também está ganhando muito ponto, está crescendo muito nas redes sociais, ganhou aí a oportunidade. Olha que coisa maravilhosa, aqui no estado do Rio, eu estava caminhando para uma eleição que ia ser 100% Eduardo Paes, não tinha ninguém com pinta de conseguir detonar o Eduardo Paes, e agora já temos alguém que justamente que o perfil vai ser a questão da segurança pública, e isso pode sim tirar a vaga do Eduardo Paes. Eu ainda acho que o Eduardo Paes é o mais provável ganhar a eleição ano que vem aqui no Rio, mas pelo menos agora tem chance de não ser ele. Vamos entender esse caso aqui e vamos falar mais sobre um monte de assuntos envolvendo a operação aqui no Rio, a popularidade na rede social, os pais e mães chorando, dizendo que o filho era um santinho, que não tinha nada demais, que ele... enfim, é o que eu falo. Vamos falar sobre esses assuntos todos aqui. Essa notícia foi sugerida por Cachaça 9 Dedos, Peter Faz Novela na Globo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Cláudio Castro, o grande ganhador dessa história, né? O cara que apostou nisso daí. É um tema ótimo, é o que eu falo para vocês. Quem apostar na buquelização vai ganhar a eleição aqui no Brasil, porque o brasileiro ressente muito a questão de segurança, vê o governo como muito leniente com isso daí, e por isso que eu falo para vocês que deixa o pessoal falar aí. Ah, mas na Rede Globo o pessoal tá passando pano pros bandidos, tá? A Mônica Bergamo chorando que não sei o que lá, que a polícia tá errado, que matou as vítimas da sociedade. Deixa eles falarem. Quanto mais eles falarem, é melhor. Por que isso? Por que eu digo isso? Houve uma época que esse pessoal falando fazia diferença. Agora não faz mais. Agora é o contrário. A questão até das redes sociais ajuda nisso, né? Então tá aqui. O Cláudio Castro se deu bem pra caramba nessa história. Aqui, ó. Mega operação no Rio alavanca a popularidade digital de Cláudio Castro. Ele ganhou 500 mil seguidores. Aqui tá com mais de 1 milhão de seguidores agora no Instagram. Aqui tá com 1,1 milhão de seguidores. E realmente impressionante, e não só dele, né? O Bop também cresceu, o Bop dobrou aqui no Twitter, né? E no Instagram também o Bop cresceu pra caramba, né? O Bop é a parte de elite da Polícia Militar, mas é importante notar que o CORE estava lá também. O CORE é o batalhão de elite da Polícia Civil aqui do Rio, né? Também fez parte dessa ação lá na mata lá do Alemão, né? E o pessoal crescendo muito nas redes sociais, né? Até a Rede Globo, estou falando aqui, ó, que a Rede Globo largou a mão do Lula, né? Porque o Jornal Nacional ontem foi bastante elogioso a essa operação. Você não chegou a elogiar propriamente, mas dizendo que, olha só, era importante. Os moradores são vítimas do tráfico, né? O que eu falo para vocês, o pessoal tem essa ideia errada de que o povo da favela gosta do traficante porque teve meia dúzia que foram lá e ajudaram os traficantes. Meia dúzia que ajuda o traficante? Tem, infelizmente tem. Mas a verdade é, o povo em geral da favela é muito maior do que isso e geralmente não gostam dos traficantes. Os traficantes oprimem as pessoas, os trabalhadores que tem lá, né? Então é realmente muito complicado. A Rede Globo se posicionou a favor da operação, não tinha alternativa, né? Aqui, ó, o Lauro Jardim traz a informação aqui que no no WhatsApp, 45% das menções à mega operação foram favoráveis, 38% contra. Então, ou seja, o pessoal está elogiando a operação principalmente no final das contas. E nas redes sociais, é amplamente favorável também a operação. Todo mundo elogiando a operação. Tem aqui o pessoal mostrando aqui uma enquete aqui no Balanço Geral. Bom, é o Balanço Geral, né? O Balanço Geral é um programa mais punitivista, vamos dizer assim, então era meio que esperado isso. De qualquer forma, impressionante ver que o pessoal realmente é muito favorável a essa operação aqui no Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso é uma pauta campeã, ou seja, o candidato que oferecer esse tipo de coisa, oferecer o modelo Bukele, vai se dar bem nessa história, né? E o governo Lula continua perdido. O governo Lula não sabe o que fazer, bate cabeça para um lado, bate cabeça para o outro. Tá aqui, ó.
Valdo Cruz, Lula recomenda equipe calibrar discurso sobre a Operação do Rio e evitar ataque frontal ao governador do Rio, o Cláudio Castro. Não, não bate de frente não, vamos ficar não sei o que lá, coisa e tal. Aí agora já tem aqui, ó, Lula orienta ministros a confrontar Cláudio Castro. Ou seja, o Lula não sabe o que fazer. O Lula tá perdido, continua perdido, estava perdido ontem, continua perdido. O Sidônio tentou fazer um negócio para dizer que não, que somos a favor, que tem que combater o tráfico mesmo, não sei o que lá, e fez um negócio que parece o símbolo do Hezbollah. Aqui, ó, vê se não é igualzinho aquele símbolo do Hezbollah lá não é do Hamas, é do Hezbollah lá no sul do Líbano, né? Igualzinho, amarelo com um negocinho verde aqui de arma, não sei o que lá. Ou seja, o governador está batendo cabeça, não sabe o que dizer. Ah, não somos a favor do enfrentamento e coisa e tal. Não, mas o Cláudio Castro não pode, o Cláudio Castro está errado, tem que brigar, não tem que brigar, tem que fazer, não tem que fazer. Pronto, lindo de morrer ver o governo Lula batendo cabeça desse jeito, né? É assim que se faz mesmo para se ferrar completamente. Bom, é lógico, muito triste essa imagem aqui, essa é uma imagem muito triste, não tem como negar, né? E muitos moradores da favela chorando, muitas mães chorando, e o pessoal às vezes critica, fala que a mãe tá falando que é um anjinho, que é um santo. Gente, tem que entender mãe, cara, mãe é assim mesmo, cara. Pra mãe, o garoto tava cometendo um erro, não, ele tinha umas más companhias lá com o pessoal, mas é um garoto bom, é um garoto, né? Mãe sempre vai fazer, mãe vai fazer isso por você, sua mãe vai fazer isso por você também, pode ter certeza, né? Então assim, eu não critico, cara, mãe eu não critico mãe não. Deixa realmente muito triste para a mãe ver um negócio desse. A mãe tinha expectativa que o garoto estava no tráfico, mas ia melhorar, ele ia superar, ia passar por isso, é um garoto bom, coisa e tal, né? Mas infelizmente, né, nessa hora aí não tem muito jeito, acaba fazer escolha errada. Todos nós fazemos algumas escolhas erradas. Infelizmente, algumas das escolhas erradas que a gente faz pode resultar e não ter mais saída disso, né? Não ter mais outra alternativa, né? Mas é aí que eu falo para vocês uma coisa que é importante, que muda, né, a percepção da opinião pública sobre o caso. Então, quando era na época da informação centralizada, que você só tinha a Rede Globo para se orientar, para ter essa informação, eles sempre faziam isso. Mostravam as mães falando que não, porque meu filho era um santo garoto, estudioso, muito inteligente, não sei o que lá, e que pena, que não tinha nada a ver com o tráfico. Ele tinha umas más companhias ali, mas estava superando isso e coisa e tal. Aí ficava a ideia de que realmente o garoto era um estudante, né? Que você não tinha como contrapor isso. Só que agora a gente vive na informação, na era da informação descentralizada e distribuída. Ontem teve um caso de uma moça dizendo, não, porque o meu sobrinho é um garoto bom e cortaram a cabeça dele, não sei o que lá, e não tinha nada a ver com... Não tinha passagem pela polícia nenhuma. Olha só, não ter passagem pela polícia não quer dizer que não faça parte da facção. Ele fazia parte da facção e não tinha sido pego ainda. Se você faz parte da facção e não foi pego ainda, você não tem passagem pela polícia. Não quer dizer que você seja boa pessoa, né? Então, aí foram nas redes sociais do garoto e encontraram um monte de imagem dele aqui, andando todo armado, empinando moto, e não sei o que lá, e coisa e tal. De novo, para mãe, para tia, eu não critico a mãe e a tia. Não, a tia achava que ele era um garoto bom, estava só passando por uma fase, depois ia crescer, ia ser trabalhador, coisa e tal, né? A gente sabe que nem sempre, né? Mas infelizmente, alguns erros que a gente comete na vida não tem como sair deles, meu amigo, né? A maior parte a gente consegue, felizmente, né? Todos nós cometemos erros, tá? O garoto cometeu erro, eu cometi erro, você cometeu erro, todo mundo comete erro na vida. Infelizmente, toda vez que você comete um erro, às vezes você não consegue sair desse erro, né? Às vezes dá problema o erro, né? Então foi o que aconteceu no caso do garoto aqui. Mas repara, é isso que eu falo para vocês. Se fosse na era da informação centralizada, a gente não ia saber que o garoto fica andando de moto com arma lá, fazendo as coisas, com o cabelo pintado de vermelho, do comando vermelho e coisa e tal, né? A gente não ia ficar sabendo disso. Como é que você ia ficar sabendo disso? Né? Provavelmente tinham essas fotos aí, mas estava lá com a família. A família não quer, para a família o garoto é um anjinho, tadinho lá, o cara que, né? Entendeu o problema? O mesmo caso agora com a moça, como é que é o nome dela? Japinha do CV, né? O pessoal dizendo, não, que é muito triste, né? Que ela é influenciadora, não sei o que lá, muito triste, a garota nova, inteligente, coisa e tal. Mas o problema é que se você vê aqui as imagens dela, né? Muito inteligente, pode ser, mas né, gosta de dar um tapinha, né? E foi morta com fardamento completo. Tem a imagem dela com fardamento completo lá. Ela estava disputando do lado do pessoal do CV lá, estava brigando do lado do pessoal do CV lá. Então, de novo, é o caso que fica evidente que a polícia está correta. Ah, é muito triste uma moça nova morrer assim. É triste a pessoa morrer, né? Mas resultado dos erros que ela cometeu na vida dela.
E, por outro lado, tem algumas pessoas falando justamente o contrário. Essa moça aqui fala que, olha só, perdi meus 2 irmãos para o tráfico, não posso fazer nada, eles entraram para o tráfico e acabaram mortos, os 2 irmãos dela. Muito, tá triste, tá chateada, é lógico que eu tô chateado e coisa e tal, mas, pô, a verdade é que eles foram pro tráfico, né? E não tem o que fazer nesse caso. Esse outro caso aqui é o caso de um pai que perdeu um filho nessa operação também. Muito triste, né? E ele falando, vou fazer o quê? Meu filho tava lá mesmo, tava fazendo coisa errada mesmo, né? Provavelmente a mãe acha, a mãe não, ai, meu filho era um bom garoto, não sei o que lá, mas o pai, meio pai já não tem esse amor todo, né? E aí o pai falando que, pô, que eu vou fazer o quê? O filho tava lá, tava fazendo coisa errada mesmo, tentei falar com ele para não entrar nesse rumo, não entrar nisso daí, mas ele foi, entrou, aí não tem o que fazer, né? Realmente, o triste do tráfico é isso, né? Que dentro da favela acaba que há um estímulo muito grande para o jovem entrar para o tráfico, né? E aí acaba fazendo coisa errada, acaba nessa situação, né? E aí o secretário, o Felipe Cury, né, que é o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, detonou essa narrativa da mídia de que teriam cortado a cabeça de um criminoso, né? Quem foi que disse que a polícia cortou a cabeça? Detectamos veículos utilizados para a busca dos corpos, eram veículos roubados. Ou seja, o pessoal que tirou os corpos lá do morro e trouxe para baixo estão dizendo que não, que eram os moradores tiraram os corpos. Lógico que não, pô, o morador vai subir no meio do mato, vai tirar corpo de traficante que está lá. Não, foram os próprios traficantes lá, o próprio pessoal que sobrou lá, que puxou esse negócio, que puxaram os corpos lá de cima para baixo, para fazer esse showzinho, que com certeza a liderança do Comando Vermelho ordenou para eles fazerem esse showzinho, para dar impacto na mídia e coisa e tal, né? E me diz, para que a polícia perder tempo cortando cabeça de criminoso no meio do mato? Qual seria a lógica disso? Para que é perder esse tempo? É lógico que foram os próprios bandidos que fizeram isso de novo, com o mesmo objetivo que eles fizeram de tirar os corpos lá de cima e descer pro asfalto e tirar a farda de todo mundo para parecer que é um monte de gente inocente, coisa e tal. E não é, né? O que ele colocou aqui é muito claro, né? Gente honesta não tá 4 horas da manhã no meio do mato, trocando tiro com a polícia, porra. Um trabalhador honesto não tava lá. Então, essa abordagem foi muito boa, a abordagem deles, realmente, e o Felipe Cury é um cara que se cacifou, tá? Se cacifou para o governo do Rio, aqui pro governo do Rio ano que vem. Aqui, ó, lançar Felipe Cury, que comandou a operação mais letal da história do Rio como candidato ao governo, é um tiro no escuro. Não porque o governador faroeste, que não pode, que não sei o que lá. Aqui, ó, o jornalista Otávio Guedes, da Globo News, revelou no seu blog que o PL do Bolsonaro e Cláudio Castro vai encomendar uma pesquisa com o nome do secretário da Polícia Civil, o Felipe Cury, que está à frente da operação mais letal da história fluminense como opção de candidato em oposição a Eduardo Paes no governo ano que vem. Mesmo com Flávio Bolsonaro negando, depois da intenção em princípio, de lançar Felipe Cury, o nome do delegado passou a ser colocado por bolsonaristas nas redes sociais, né? Por quê? Porque o Cláudio Castro não pode mais se candidatar a governador, ele já cumpriu 2 mandatos, então ele não pode mais se candidatar agora. Então seria a alternativa lançar o Felipe Cury. Até aqui, o governo do Rio estava dado para o Eduardo Paes, né? O Dudu Malvadeza ia ganhar fácil, porque não tem outro candidato, não tem mais ninguém. Se o Flávio Bolsonaro quisesse ir para o governo, poderia ter chance, mas o problema é que o Flávio Bolsonaro é importante estar no Senado para poder passar as coisas lá no Senado, né? O governo do Rio tinha que ter alguma outra pessoa aqui. E agora o Felipe Cury se cacifou com essa parada, bicho. Porque esse negócio, essa briga toda que tá tendo aí, essa coisa toda aí, de novo, tomara que continue aqui o Anselmo Góes criticando, Felipe Cury, prefeito faroeste, governador faroeste, não sei, isso, continua, Anselmo Góes, obrigado, continue falando isso, tomara que a Rede Globo continue falando essa narrativa, porque só ajuda o Felipe Cury, a população olha e gosta da parada no final das contas, né? Agora, é lógico, embora o Lula não saiba o que fazer, o Lula continua batendo cabeça com essa história, a esquerda está traçando as suas narrativas, né? O Gustavo Petro, não porque nazistas de Bolsonaro mataram as vítimas da sociedade, lá no Rio de Janeiro e coisa e tal. De novo, isso pode parecer um negócio muito bacana para o pessoal desconstruído da extrema esquerda liberal aqui no Rio de Janeiro. Pode ser, parece realmente, tá vendo? Realmente um absurdo e coisa e tal, mas na prática, para o povão aqui no Brasil e lá na Colômbia, isso não pega bem não, o pessoal sabe, porra, só tinha bandido ali, cara. Ou melhor, pode ser que tenha alguma pessoa que seja inocente, a gente não sabe ainda de todo mundo que está naquela lista ali. Mas o mais provável é que era tudo bandido mesmo. Então, ou seja, não tem nada de errado nessa história, né? Aqui, ó,
Os ministros do Lula foram lá no Alemão. Foi todo mundo lá no Alemão, a Aniele Franco, a Benedita da Silva, de novo. Como é que é o nome dessa mulher aqui? Que eu esqueço sempre. Aquela que faliu um restaurante no Rio. Jandira Fegali. Jandira Fegali faliu o restaurante e não pagou os empregados. É comunista, viva os direitos trabalhistas. Demitiu todo mundo sem pagar direito trabalhista nenhum. Tá na justiça, uma confusão danada, né? Mas enfim. Foi as ministras do Lula, tudo lá no Complexo do Alemão. De novo, ótimo, que lindo, vai mesmo, aparece lá, bota a cara mesmo, que na prática tá tirando o voto da esquerda, né? E agora, outra narrativa que o pessoal tá fazendo aqui, olha só a narrativa da Mônica Bergamo. Atenção, Comando Vermelho promovia expansão violenta do tráfico em áreas de milícia, grupos criminosos formados por policiais e ex-policiais. Decisão que embasou a operação no Rio. Então, ou seja, qual que é a narrativa que ela está querendo dizer aqui? Não, porque foram os milicianos lutando contra o Comando Vermelho, entendeu? A polícia fez isso para ajudar os milicianos. É a narrativa que a Mônica Bergamo vai colocar aqui. Não tem lógica nenhuma isso daí, é uma besteira esse negócio, mas só avisando para ver que vai vir essa narrativa aqui, o pessoal já está cantando essa pedra, né? Outra narrativa, pediram a prisão do Cláudio Castro por chacina no Rio de Janeiro. Isso, lindinho, fala bastante mesmo, bota a turma do seu lado, todo mundo, fica todo mundo chamando de chacina e coisa e tal. Por quê? Eles estão acostumados a fazer isso e ganhavam voto na época da informação centralizada, porque tinha a mamãe falando aqui que que morreu meu filhinho que era um bonzinho, que não tinha nada, que era um estudante, coisa e tal, que, né, e morreu e coisa e tal. E essa frase chegava, e não chegava essa imagem aqui do filhinho bonzinho da moça que está empinando moto com arma e droga na rua, entendeu? Agora, com a informação descentralizada e distribuída, todo mundo fica sabendo de tudo. E aí você confronta esse negócio. Então, quanto mais a esquerda investir nesse troço, lindo de morrer. Lindo, lindo, lindo. Fala mais lindinho. E outra coisa importante, é lógico, isso daqui realmente eu acho que eu tenho medo. Essas outras narrativas todas aqui, vai ser narrativa que a esquerda vai se ferrar, mas nessa narrativa aqui é uma coisa preocupante, né? O André Marsiglia está falando aqui sobre as explicações que o Alexandre de Moraes pediu do Cláudio Castro. Nenhuma delas faz sentido. Primeiro que a DPF das favelas não deveria estar sob relatoria do Moraes. Qual que é a regra do regulamento interno do STF? Caso a relatoria de um processo esteja vago, é o caso agora, essa relatoria estava com o Barroso saiu, então, em tese, a DPF das favelas vai cair para o sucessor do Barroso, quando ele for indicado pelo Lula, quando for aprovado pelo Senado. Enquanto isso, e se você precisar ter alguma movimentação, isso vai para o mais antigo da turma. Então, essa coisa está na turma do... Como o Fux foi para a segunda turma, isso veio para a primeira turma. O Barroso, a vaga do Barroso foi para a primeira turma. Então seria a pessoa mais antiga na turma do Barroso que deveria assumir a DPF das favelas. Essa pessoa é a Carmen Lúcia, evidentemente. Então deram para o Alexandre de Moraes assim, na maior cara dura. Não quero nem saber, vai ser o Xandão que vai tocar isso daqui, desrespeitando o regulamento interno do STF. Não tem lógica isso, né? Então, a distribuição direta ao ministro fere o princípio do juiz natural. De novo, mais uma lambança. Ele critica um monte de coisa aqui, falando as determinações todas abstratas e coisa e tal. É uma decisão que não tem lógica nenhuma. É mais uma vez o Alexandre de Moraes fazendo política para ajudar o governo Lula. E, de novo, isso aqui eu tenho medo. Por quê? Porque isso daqui pode dar merda mesmo, né? A outra ação que estão tomando contra o Cláudio Castro, né? A decisão do TSE de julgar o caso dele, que foi retomada agora. Depois dessa operação, decidiram retomar o julgamento que pode caçar o Cláudio Castro. A gente não sabe ainda qual vai ser o voto da moça lá, que é a relatora dessa ação, né? Mas, de qualquer forma, o Cássio Nunes já falou que vai suspender, vai pedir vista. Então, o julgamento do Cláudio Castro não deve acontecer, pelo menos não este ano, né? Vamos ver o que vai resultar disso daqui. Pelo menos por um tempo ganhou uma sobrevida aí essa história. Porque qual que é o problema? Se o Cláudio Castro for tirado do governo do Rio agora, meio que não faz muita diferença. Já está no final do governo dele já, né? Ano que vem já é ano de eleição, ele já teria que sair de qualquer forma, né? Ainda mais que ele vai se candidatar a senador, então ele tem que sair antes de abril. Ele teria que sair do governo de qualquer forma antes de abril do ano que vem. Mas o problema é que se ele for decretado inelegível, se ele for decretado culpado nessa ação, ele se torna inelegível também. Então, ou seja, ele não poderia ser candidato e ele é um dos candidatos possíveis para uma vaga de Senado aqui no Rio de Janeiro ou então para deputado federal, né? Vamos ver como é que vai terminar isso daí.
Esse tipo de estratégia da esquerda me preocupa. Estratégia jurídica com o STF. O resto, isso aqui, deixa eles falarem. Quanto mais eles falarem, melhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.